Você sabia que o cristianismo recebeu uma grande influência do estoicismo? Isso mesmo, o cristianismo recebeu uma grande influência do estoicismo durante o século II da Era Comum. Isso começou pela obra do livro escrito pelo imperador romano da época, Marco Aurélio, onde Marco Aurélio era filósofo estoico, onde ele escreveu o livro estoico pautado na meditação filosófica estoica. Mas, primeiro que tudo, vamos entender o que é o estoicismo. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma corrente filosófica que ensina a buscar a felicidade, a eudainomia, através da razão, da virtude e da aceitação do que não podemos controlar. Ele defende que devemos nos concentrar em nossos pensamentos, ações e escolhas, enquanto aceitamos o destino e os eventos externos, desenvolvendo autocontrole, serenidade mental e vivendo em harmonia com a natureza. Lembrando que o estoicismo não é uma religião e nem seita, e sim é uma corrente filosófica que busca trabalhar o eu, a razão e a virtude, bem parecido com a maçonaria, que também é uma corrente filosófica. Enfim, com a grande influência do estoicismo no Alto Império Romano, através do período helenístico, o imperador Marco Aurélio começou a seguir essa corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Zenão de Cítio, que vive entre o século IV e III antes da Era Comum. Ele fundou a escola filosófica em Atenas, após perder sua riqueza em um naufrágio, e baseou seus ensinamentos na harmonia com a natureza e na virtude como caminho para a felicidade. A história do estoicismo é dividida em 3 fases: Estoa Antiga, com Zenão e seus seguidores, Estoa Média e Estoa Tardia, com pensadores romanos como Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. O estoicismo enfatiza a busca pela tranquilidade e felicidade através da virtude, da razão e do autocontrole. Marco Aurélio explicou esses princípios em sua vida, em sua governança, buscando agir com sabedoria, justiça e em harmonia com a natureza. O livro de Marco Aurélio é um dos textos mais importantes para a compreensão da filosofia estoica, pois contém suas reflexões sobre como viver uma vida boa, mesmo diante de adversidade como guerras, intrigas e crises políticas. Portanto, Marco Aurélio é considerado não apenas um imperador romano, mas também um filósofo que dedicou sua vida aos ensinamentos do estoicismo, sendo um dos seus praticantes mais notáveis. Marco Aurélio foi o imperador romano do século II da Era Comum, do chamado Alto Império Romano, da dinastia Antonina ou Nerva Antonina. Ele foi um dos chamados 5 bons imperadores, período que representa a Idade de Ouro do Império Romano, caracterizado por estabilidade e prosperidade. Os 5 bons imperadores, Marco Aurélio foi o último dos imperadores Nerva. Trajano, Adriano, Antonino Pio e o próprio Marco Aurélio, que juntos formaram um período de grande estabilidade e prosperidade para Roma. Marco Aurélio, como imperador, ele governou de 161 a 180 da Era Comum, sendo lembrado por sua dedicação ao povo e pela prática da filosofia estoica. O Império Romano passou por 4 dinastias distintas. São elas: Júlio-Claudiana, Flaviana, Nerva Antonina
ou simplesmente Antonina, e por último, a Severa. A dinastia Júlio-Claudiana foi fundada por Augusto e dando sequência com 4 imperadores: Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Já a dinastia Flaviana é composta pelos seguintes imperadores: Vespasiano, Tito e Domiciano. Já a dinastia Nerva-Antonina é composta pelos seguintes imperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Já a dinastia Severa é composta pelos seguintes imperadores: Septímio Severo, Caracalla, Geta, Heliogábalo e Alexandre Severo. Enfim, com a grande influência do estoicismo no Alto Império Romano pelo imperador Marco Aurélio, o cristianismo também foi influenciado pelo estoicismo, especialmente na ética, com a adoção de conceitos como o desapego material, a busca pela virtude e o exame de consciência. O estoicismo influenciou a ética e o vocabulário do cristianismo primitivo, fornecendo ferramentas para a sistematização do pensamento cristão e um terreno para sua aceitação no Império Romano, apesar das diferenças fundamentais no conceito de divindade e salvação. Essa influência é vista nas atitudes de mártires cristãos, que exibiam grande força e resiliência, características associadas à filosofia estoica. Embora haja pontos de convergência, também existem diferenças fundamentais como o fatalismo e o materialismo estoico, que são incompatíveis com a fé cristã e a ideia de vida após a morte. Quando nós voltamos mais ainda no passado, o cristianismo não é só influenciado pelo estoicismo, mas sim por vários elementos culturais, religiosos ou filosóficos de outros povos e civilizações, como, por exemplo, a Trindade, que encontramos no hinduísmo, nas religiões mesopotâmicas, das religiões egípcias, dos persas, gregas e hebraicas. Então, quando nós estudamos as histórias das religiões dentro do contexto histórico, todas as religiões estão sempre conectadas através de elementos culturais religiosos de outras religiões ou de correntes filosóficas. O problema do cristão, por falta de conhecimento histórico e da própria história da religião, pensa que o cristianismo é uma religião autossuficiente. Assim como as outras religiões foram criadas a partir de outras religiões ou de correntes filosóficas, o cristianismo também foi. Por isso que Atenas é considerada o berço da filosofia. Foi lá que nasceu vários grandes filósofos, que desenvolveram várias correntes filosóficas. Em Atenas trabalhava o intelecto das crianças através da filosofia, diferentemente de Esparta, que treinava a criança para o campo de batalha. Lembrando que o período helenístico corresponde ao período em que a cultura grega, comandada por Alexandre o Grande, se expande pelo Antigo Oriente Médio, ou seja, é marcada pela expansão da cultura grega para o Oriente, após as conquistas de Alexandre o Grande. Então, a expansão da cultura grega com a cultura dos povos do Oriente é o que chamamos de período helenístico. Já o período greco-romano é a conquista dos romanos sobre Grécia e a fusão da cultura grega com a romana. É o que chamamos de greco-romana. Já o período ptolomaico ou Lágida
é o período onde a cultura macedônica se funde com a cultura egípcia, através do general de Alexandre o Grande, Ptolomeu. Ou seja, em outras palavras, o período ptolomaico foi o período da história egípcia em que o Egito foi governado pela dinastia de origem macedônia dos Ptolomeus, começando com Ptolomeu I Sóter, até a morte de Alexandre o Grande, e terminando com a conquista romana após o suicídio de Cleópatra VII, caracterizado pela forte influência da cultura grega helenismo e pela fundação de Alexandria como centro cultural e comercial. O período viu uma mistura das culturas grega e egípcia, com os Ptolomeus adotando títulos faraônicos para legitimar seu domínio. E o mais interessante nisso tudo é que todos os povos da antiguidade foram aculturados, ou seja, foram dominados e conquistados pelos romanos. Até existe uma frase onde diz que todos os caminhos levam a Roma. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.